Com passagens por clubes como o Sport e Mônaco, Leonardo Jardim será o novo técnico do Cruzeiro. E no vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como joga e quais são as características da equipe do novo comandante do Clube Mineiro. Muito bem, pessoal. Então a gente vai começar a análise aqui do Leonardo Jardim, entendendo ele mais até pelo ponto de vista defensivo, né? Como é que os times dele se portam. No geral, ele não utilizava muito um comportamento de marcação mano a mano. Então, muitas vezes a gente ia ver uma equipe que utilizava muitas vezes um bloco médio ou médio-baixo, como a gente vê aqui com o time todo defendendo em campo contrário, e uma referência defensiva zonal. Então, um time que utilizava uma marcação por zona, né? E não tanto mano a mano. Então, muitas vezes nesse 4-4-1-1 ou 4-2-3-1, realmente na parte da defesa. E outra coisa que chamava muito a atenção, muitas vezes, era o fato de o time defensivamente estar mais compactado por dentro. E acabava deixando esse espaço por fora, né, para os laterais, induzindo, né, o adversário a buscar os jogadores que vão estar mais por fora do campo e protegendo muito mais a faixa central. Então, defensivamente, um 4-4-1-1 ou 4-2-3-1, né, na fase defensiva, e focando muito mais nesses espaços, um pouco mais por dentro, né, sendo uma equipe que também sendo muito balanceada, né, conseguindo boas recuperações também, mas a gente até percebe nesse exemplo aqui que o time, por mais que tenha alguns saltos específicos, né, como aqui o do atacante ou do meia que deu o salto antes, né, para tentar roubar a bola do portador da bola, mas a referência segue ainda sendo zona, né? Proteção de zona, então é uma equipe que tinha muito essa característica, apesar de que no penúltimo clube, né, do Leonardo Jardim, o Al Rayyan, ele usava até um comportamento um pouco mais agressivo, né, de pressão alta, de alguns encaixes individuais, mas de uma maneira geral, eu estou usando aqui muito mais o comportamento da filosofia dele nos outros clubes, né, que era muito mais de zona e de um posicionamento defensivo de bloco médio ou médio-baixo. Com a bola, é uma equipe que utiliza muito, as equipes dele, né, utilizavam muito essa saída mais sustentada, né, e aí utilizava muito esse 4-2, né, em saída. Então a primeira linha permanecia sustentada, né, a primeira linha com os dois laterais abertos e os dois zagueiros também, e era um time que buscava sair jogando desde trás, a partir dessa saída 4+2, né? E aí era uma saída sustentada, né? E aí a gente entende que na saída sustentada a equipe busca muito utilizar a pressão do adversário para encontrar esse homem livre nas costas dessa primeira zona de pressão, né, que o adversário vai estar exercendo. E de novo, com primeiros toques curtos ou médios e tendo paciência para identificar o homem livre e buscar esse passe progressivo para sair jogando. Então era um time que utilizava muito essa saída mais sustentada, mas um outro comportamento também em saída de bola, né, ou na fase já ofensiva, nos primeiros momentos de fase ofensiva, era muito esse espaçamento ofensivo. Então a gente ia ver os jogadores bem espaçados, né, nesses primeiros toques, muito com o objetivo de gerar espaços no adversário. Então a gente ia ver que os jogadores acabavam até se distanciando bastante. Então o time utilizava muito esse conceito da amplitude. Então a gente percebe que para alargar bastante o campo, a gente percebe que o time vai ter que colocar alguns jogadores por dentro. A gente até vai perceber que é um time que não tem muito o jogo interior como uma força, tá? Não utiliza muito a entrelinha, por exemplo, esses passes por dentro, utiliza muito mais o jogo mais por fora, mas para abrir por fora você precisa de jogadores por dentro para atrair, né, o seu adversário. Então era um time que utilizava muito esse conceito também de amplitude, então de abrir bastante o campo, de utilizar bastante jogadores bem abertos em ambos setores, né? E o ataque posicional da equipe era muito marcado por alguns posicionamentos, né? Mas principalmente na relação extremo-lateral dos dois setores, né? Porque na direita a gente via o lateral fazendo essa passagem por fora, era quem atacava muito mais esse corredor, e enquanto que o extremo da direita ocupava uma zona mais central, né? Uma faixa um pouco mais central no dentro de campo, e sempre um dos laterais, né? Ou o ponta também permanecia aberto num dos setores. Nesse caso aqui é o lado esquerdo, né? A gente percebe que o lateral e o extremo, ambos estão em amplitude, né? Ambos estão jogando abertos. Então, e isso vai gerar situações ofensivas
que a equipe do Leonardo Jardim gosta de aproveitar, né? A primeira delas é muito essa associação dos dois abertos, então a gente já vê muito lateral e extremo conversando muito, né, nessas jogadas de triangulação. Mas um outro momento que o time vai gerar são situações de 2 contra 1. Muitas vezes, né, justamente com esses dois jogadores abertos, por conseguir atrair alguns jogadores por dentro, vai ter em situações em que vai estar contra o adversário numa situação de vantagem tática, num 2 contra 1. Isso é uma situação que vai beneficiar, né, então as equipes do Leonardo Jardim para muitas vezes buscar esses cruzamentos. É uma equipe que faz muito isso. Enquanto que na direita, né, a gente percebe que o funcionamento ofensivo, né, ou na esquerda, tá? Mas eu estou usando aqui o exemplo de que os laterais não têm exatamente a mesma função, tá? O lateral e o extremo. Então, um extremo vai estar por dentro, o outro extremo vai estar aberto junto com o lateral por fora, tá? E nesse caso aqui é na direita, em que o lateral vai fazer a ultrapassagem e novamente o extremo vai estar jogando um pouco mais por dentro. Então vai gerar esse espaço, vai gerar esse corredor e a equipe vai conseguir gerar essa situação de cruzamento que vai virar uma chance de gol, né? É uma equipe que com essa tendência exterior vai gerar situações também de triangulações por fora do campo, e aí a gente vai ver muito esses movimentos de rotacionar. Então jogadores que tocam, aparecem no ponto futuro para novamente buscar um cruzamento. Time que gera muitas situações de cruzamento pelos lados do campo. Então novamente uma rotação e a jogada termina num cruzamento, buscando ali principalmente o primeiro poste, né? Primeira trave. Então é uma equipe também que tabela muito rápido e utiliza essas tabelas, essas rotações para furar o bloqueio defensivo, né? Buscar o bloqueio defensivo contra o adversário, que é jogado um pouquinho mais por dentro, aproveitando o meio espaço aqui, né? No caso as costas do zagueiro da direita, para buscar também a finalização, para buscar uma chance clara de gol. Era uma equipe que, as equipes do Leonardo Jardim, mas acho que principalmente o Mônaco, né, que ficou muito marcado por isso, era uma equipe muito perigosa em transições, né? E até os últimos trabalhos deles a gente chegou a não ver isso de uma maneira tão clara, justamente porque ele tinha que ter muito mais a bola, mas de uma maneira geral, as transições, né, ofensivas, elas eram uma marca muito clara das equipes do Leonardo Jardim. E uma coisa que chama muita atenção são essas transições rápidas, muitas vezes com toques únicos e que são aquelas transições mais fluídas, assim. Então, com poucos toques, o time vai chegar em campo contrário, né? Até mesmo em situações de desvantagem tática, né? Então, assim, vai estar muito lá atrás, a bola vai ter que percorrer muitos metros em situações de desvantagem tática e numérica, mas é uma equipe que com bolas longas e transições, né, conduções longas, vai conseguir, mesmo assim, castigar o adversário em campo aberto. Então, equipes muito perigosas em transições.